aqui compartilhando dia 12, tá? É um tema bastante interessante para todos nós. É uma palavra esta que, de forma tremenda, fala ao nosso coração e nós precisamos dar crédito a esta palavra, porque é uma palavra realmente muito, mas muito abençoadora. Nossa reflexão para o dia 12 encontra-se em livro de Salmos, né? Salmos de versículo de número, ou seja, capítulo de número 18, versículo de número 6, onde diz o seguinte: na minha aflição, não é? Ou na minha angústia, clamei ao Senhor, gritei o socorro ao Senhor, meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Bem, este é o Salmo de Davi, não é? Salmos de número 18, versículo 6. Este é um salmo muito diferente dos salmos de Davi, outros salmos. Temos visto aí outros salmos de Davi, ele agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida. Um dos salmos onde ele diz aí, ao que darei ao Senhor por tudo aquilo que ele tem feito em minha vida. Temos aí outro salmo que é Davi confessando o seu pecado, que é mais conhecido como Salmos de número 51, onde ele diz: o Senhor não retire de mim o teu espírito. Não é? É um salmo também muito abençoado. Assim também temos outros salmos que são de Davi, e neste salmo Davi ele fala de algo bastante interessante, que é elogiar, ou seja, falar da grandeza de Deus. Ele fala dos momentos que ele passou e o Senhor lhe socorreu. E o Senhor lhe socorreu. Então é um salmo bastante interessante para nós. E hoje estaremos aqui a falar, como diz, sobre o clamor, não é? Sobre o clamor, o poder de clamor acompanhado de fé. É verdade. Bem, quando estamos a falar de clamor, é necessário se dar aqui ou frisar que clamor, ele é grito, não é? É grito, é bradar em alta voz, é verdade. É gritar com muita humildade, não é? Com muita humildade. Quando você clama, você humilha-se, porque você reconhece aquela pessoa pela qual você está a clamar é maior do que você. Então você rebaixa-se para que aquela pessoa olhe para você. Temos vários exemplos na Bíblia de homens que estavam lá clamando a Deus, pedindo pelo socorro do nosso Senhor Jesus. Então, é desta maneira que o clamor ele é frisado, ele é falado na Bíblia. Hoje estaremos falando sobre o poder do clamor acompanhado de fé. Primeiro, você não vai poder, vamos assim dizer, você não vai poder clamar sem antes crer, não é? Porque seria inútil o seu clamor. Por que é que você iria clamar uma vez que você não crê? Por que você está clamando se você não crê? Então você precisa acreditar, crer que quando eu clamar, eu vou ser respondido. Quando eu clamar, Deus vai atender a minha oração. É por isso que você clama. Na Bíblia nós vemos aí em vários exemplos de pessoas que clamaram. Bem, fé por quê? Porque quando você tem fé, você consegue agradar a Deus. A Bíblia mesmo testemunha, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer, ele precisa acreditar que o Deus pelo qual ele tem deposita a sua fé vai lhe atender. Então é necessário ter fé. Então vamos ver aí algo interessante, clamor acompanhado de fé. Como estamos a falar aqui, vamos ver em Hebreus, a Bíblia fala de algo interessante. Nos fala aí que é preciso ter fé para poder aproximar-se a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E veja só algo interessante que a Bíblia vai nos dizer. A Bíblia nos fala que houve uma certa mulher, não é, cujo a sua filha estava endemoniada. E a Bíblia relata que Jesus estava passando junto com seus discípulos, e quando Jesus passava por aquela cidade, a Bíblia relata que aquela mulher foi chorando, foi clamando, foi gritando, foi bradando com alta voz, dizendo: Senhor, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então ela começou a clamar em alta voz. Os seus discípulos, quando olharam para aquela mulher vindo gritando, então eles disseram para o mestre, disseram para Jesus, dizendo: olha, dispensa ela, diga a ela para que volte, porque não é muito bom ela vir gritando em nossa atrás. Então mande que ela volte, faz com que ela volte. Olha só algo interessante que a Bíblia relata. Jesus olhou para aquela mulher e Jesus perguntou para ela: olha, o que tu queres? E ela disse: a minha filha, ela encontra-se endemoniada. Veja só algo interessante. Ela relatou, não é? Ela falou do seu problema. Veja só. Ela falou do seu problema. Ela disse: minha filha, ela está endemoniada. Ela está
endemoniada. E Jesus olhou para ela e disse algo interessante: não é bom levar o que é dos filhos e dar aos cães. Então a mulher olhou para Jesus e disse algo interessante. Ele disse, mesmo os cães, eles comem daquilo que cai da mesa dos filhos. Então Jesus olhou para ela e disse: em todo Israel nunca vi tamanha fé. Vai a partir deste exato momento que a tua fé, veja só, que a tua fé, veja só, te salve, te salvou, não é? Vá. Então a mulher foi, e a partir daquele exato momento, a Bíblia vai dizer que a filha daquela senhora, ela estava livre do demônio que atormentava a sua filha. A Bíblia vai me dizer também algo interessante, que houve alguém que clamou em Marcos capítulo de número 9. A Bíblia vai me dizer que havia um demônio que atormentava filho de um senhor, e aquele senhor chamou os discípulos de Jesus para poder expulsar aquele demônio, só que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar. Então aquele homem, ele foi chorando, ele foi clamando para Deus, ele foi clamando para Jesus, e quando ele chegou clamando a Jesus, ele disse: meu filho, ele está endemoniado. Muitas vezes ele se lança na água, muitas vezes ele se lança no fogo, muitas vezes ele se lança no rio. Veja só, são tentativas que Satanás procurava de acabar com a vida deste homem, de acabar com a vida de filho deste homem. Então muitas vezes realmente esse filho procurava, ou seja, os demônios procuravam uma maneira de atormentar, de acabar com aquele filho daquele senhor. A Bíblia diz que esse senhor, ele creu, ele depositou a sua fé em Jesus, ele acreditou que realmente Jesus é quem livra, é quem purifica, é quem lava. Então ele foi atrás de Jesus, clamando com fé, crendo que Jesus ia curar seu filho. Então Jesus, quando aproximou-se, ou seja, quando ele aproximou-se de Jesus, a Bíblia vai me dizer que ele clamou, dizendo: Senhor, o meu filho, ele está endemoniado, o meu filho, ele está endemoniado. A Bíblia relata algo interessante: quando aquela mulher, quando aquele homem olhou para ele, quando aquele homem olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, e aquele homem, quando viu seu filho naquela situação, a Bíblia vai me dizer que quando aquele homem viu seu filho naquela situação, talvez ele duvidou, talvez, veja só, porque ele pensou que talvez ia custar para Jesus fazer aquilo. Ele olhou e pensou que Jesus não iria conseguir. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo não era algo natural, não era algo que simplesmente acontece de uma forma repentina, não, mas era algo espiritual que estava acontecendo. Mas a Bíblia vai me relatar em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus falando para aquela senhora: tão somente creia que tudo é possível para aquele que crê. E a Bíblia diz algo interessante, que Jesus olhou para aquele filho e Jesus expulsou o demônio que estava atormentando a vida daquele filho. Veja só. Então quero dizer para si, olha meu caro, clama Jesus, clama. Não importa o problema que você está passando neste exato momento, clama, grite, porque Deus está pronto para ouvir o seu clamor. A Bíblia vai me dizer em Pedro, não é? Ele diz algo interessante. Pedro, quando escreve, ele vai me dizer que os ouvidos do Senhor, eles estão atentos para ouvir o clamor daqueles que oram, daqueles que estão em oração. O Senhor está para ouvir o seu clamor, mas ele também vai me dizer que os seus olhos, eles estão atentos, olhando para aqueles que praticam a iniquidade. Olha só, clama, porque há poder no clamor, há um poder muito grande quando você clama. A Bíblia vai me dizer também, lá em 1 Samuel, a Bíblia vai me dizer que havia uma moça, vamos assim dizer, uma senhora, e esta senhora não dava filhos. Essa senhora, ela não dava filhos, irmãos. É uma senhora estéril, era uma senhora que não nascia. Talvez no bairro chamavam ela de ngoma, talvez no bairro chamavam ela de feiticeiro, porque a idade dela já estava passando, estava chegando talvez na idade de menopausa, ou seja, de pausa onde que as mulheres já não nascem mais. Talvez ela estava chegando naquele período. E ela estava preocupada porque ela não tinha filho. A Bíblia vai me dizer que ela depositou fé em si, ela criou fé em si, e ela foi, veja só, quando ela subiu para adorar, lá onde estavam os sacerdotes, a Finés e Finés, veja só, Ofni e Finés, a Bíblia vai me dizer que ela entrou naquele templo e ela começou a chorar. A Bíblia vai me dizer quando ela começa a clamar, quando ela começa a chorar, a Bíblia vai me dizer que Eli mesmo pensou que ela havia bebido. Olha só, que a mulher
mulher havia bebido, porque a mulher estava chorando na presença do grande Deus. Ela estava clamando, irmãos, eles estavam clamando, ela estava chorando na presença de Deus. A Bíblia vai me dizer que depois de algum período, o Senhor atendeu a oração dela. Olha, eu quero dizer uma coisa para si: clama, porque Deus vai atender o seu pedido. Clama, clama, porque Deus, Ele está atento para ouvir você. Clama, clama, porque o grande Jeová, Ele quer renovar, Ele quer falar consigo. Não importa o problema que você está passando nesse exato momento. Clama, clama, clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus, porque Ele não está de mãos encolhidas para que não possa agir o teu favor. Olha só, clama a Deus, porque os seus ouvidos, eles não são surdos para que não possa ouvir a sua oração. Então clama, 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 Jeová, clama. A Bíblia vai me relatar também algo interessante quando eu vou abrir ela lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. A Bíblia vai me dizer algo interessante, que Paulo e Silas, eles foram e começaram a evangelizar numa determinada cidade. E quando eles estavam lá evangelizando, a Bíblia vai me dizer que eles estavam naquela cidade, expulsaram o demônio de uma moça. E aquela moça era tida como uma empresa para os seus senhores. Por quê? Porque aquela moça profetizava e o dinheiro que ela ganhava nas profecias, ela ia dar para os seus senhores. E talvez o salário dela saía por causa daquilo. E aqueles demônios que estavam dentro daquela moça, a Bíblia vai me dizer que quando olharam para Paulo e Silas, passando, eles começaram a clamar, eles começaram a dizer: verdadeiramente esses homens são homens de Deus. A Bíblia vai me relatar que cada dia que eles passavam naquele lugar, aquela mulher gritava, não ela, mas os demônios estavam lá clamando, estavam lá dizendo para Pedro, para Paulo e Silas, dizendo: verdadeiramente esses homens são homens de Deus, e verdadeiramente esses homens são os profetas de Deus. Tudo aquilo para criar um orgulho dentro de Paulo, dentro de Silas, tudo isso para criar um ego. Mas a Bíblia vai me dizer que quando eles perceberam-se disso, eles olharam para aquela moça, veja só, eles olharam e disseram: em nome de Jesus o Nazareno, seja livre. E a partir daquele exato momento, a Bíblia vai me dizer que aquela mulher, ela foi livre, os demônios saíram. Só que aparece algo interessante: aqueles homens estavam naquela cidade, aqueles homens, quando perceberam que a sua empresa foi à falência, então eles pegam Paulo e Silas, colocam na prisão. Mas a Bíblia vai me relatar algo interessante. Vai me dizer a Bíblia no versículo de número 24 a 26, vai me relatar algo interessante da Bíblia. Vai me dizer que quando eles estavam chegando àquela hora da madrugada, eles estavam clamando. Veja só. Quando eles começam a clamar, a Bíblia vai me dizer que a terra estremeceu, a Bíblia vai me dizer que as cadeias se abriram, a Bíblia vai me dizer que as correntes caíram das suas mãos, a Bíblia vai me dizer que um homem converteu-se. Olha, quer dizer uma coisa: quando você clamar, Deus está disposto para quebrar as correntes que têm trancado a sua vida. A Bíblia vai me dizer algo interessante: quando você clamar, esse clamor vai tocar, vai criar uma ação, que é a oração aqui na terra, mas lá no céu vai haver uma reação. Os anjos do Senhor, eles virão e vão agir em teu favor. Então clama, clama, porque há um poder tremendo no clamor. Clama, clama, porque a sua fé é que vai mover as montanhas. A sua fé é que vai colocar os anjos de Deus a se mover em teu favor. Clama, 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 porque Deus, Ele vai fazer o impossível em teu favor. Há algo interessante no clamor. Há poder no clamor. Há poder no clamor. Há poder no clamor. Então clame, 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 clame. A Bíblia vai me dizer também algo interessante. Vai dizer que mesmo no clamor, houve alguém que também clamou a Jesus. A Bíblia vai me dizer que uma senhora, ela estava, veja só, eu quero que você entenda isso. A Bíblia vai me dizer que uma senhora, ela tinha um único filho. Jesus havia operado grandes milagres e Jesus estava passando para outra banda, para outra região. E a Bíblia vai me dizer que aquela senhora, junto com o seu filho que havia morrido, estavam também vindo. Veja só, era uma multidão de alegria e era uma outra multidão de falecimento, de pessoas, veja só, chorando.
A Bíblia vai me dizer que naquele exato momento, aquela mulher, quando olhou para Jesus, Jesus olhou para os seus pensamentos. Eu não sei se ela conhecia Jesus, eu não sei. Mas tudo que eu sei é que esta mulher, veja só, é que esta mulher, quando olhou para Jesus, Jesus entendeu o problema que ela estava passando. A Bíblia vai me dizer que Jesus tocou no esquife e aquele morto ressuscitou. Olha só, eu quero dizer algo interessante. Quando você clamar, Deus está disposto para mover montanhas. Deus está disposto de se deslocar dos seus para agir em teu favor. Quando você clamar, quando você depositar a sua fé em Cristo, então deposite. A Bíblia vai me dizer algo interessante. A Bíblia vai me dizer que havia um cego que vivia em Jericó. Veja só, este cego que vivia em Jericó, a Bíblia vai me dizer que ele, num determinado dia, ele estava lá passando, Jesus, e Jesus, quando estava passando, a Bíblia vai me dizer que este cego começou a ouvir barulhos. Era como se fosse talvez um presidente a passar e muita multidão seguindo atrás. Era como se fosse talvez um líder muito forte, um líder muito influente passando e pessoas seguindo. Então estava Jesus passando, enquanto quando ele percebeu que a multidão estava se movendo, ele pegou em alguém, ele pegou uma dessas pessoas e ele começou a dizer: olha, quem está a passar? Quem é esse que está a passar aqui? Quem é essa pessoa que está a passar? Então quando lhe disseram que é Jesus, então quando ele percebeu que era Jesus, ele depositou fé em si, veja só, ele criou fé em si e ele começou a clamar, dizendo: Jesus, 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 filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus olhou para ele, veja só, Jesus olhou para ele. Quando você clamar, Deus vai olhar para você. Clame, 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 clame. Não importa o problema que está passando, clame agora, clame agora, clame agora, clame agora, clame agora, que Deus vai ouvir você. Clame, clame, clame. Talvez está passando por enfermidade nesse exato momento e está perguntando: será que Deus, você me abandonou? Tudo que Deus está dizendo é você clame. Talvez você está passando um problema no seu trabalho e você está pensando agora: será que Deus me abandonou? Deus está dizendo para você: clame. A Bíblia vai me dizer que quando Davi fugia de Saul, ele foi em Ramá, veja só, ele foi encontrar-se com Samuel, o profeta Samuel. A Bíblia vai me dizer que eles dois clamaram. A Bíblia vai me dizer que quando ele ia para a peleja, os filisteus, eles estavam atacando uma cidade, veja só. Então ele clamou, ele perguntou para Deus, dizendo: Senhor, subirei eu para pelejar contra os filisteus? A Bíblia vai me dizer que o Senhor disse para ele: suba, suba, suba. Olha, Deus vai responder você. Clame, 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 que Deus vai responder você. Clame, 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 que Deus está ouvindo você. Continue clamando, continue buscando a Deus, continue, não desista. É importante é que você clame, é que você busque a Deus. O importante é que você louve, porque isso é interessante, é algo que Deus sai do seu trono e faz com que haja o seu favor. Clame, 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 clame. Talvez você nesse exato momento esteja passando por grandes problemas. E você esteja, talvez, no caso de Elias. Veja só. A Bíblia vai me dizer que Elias, ele fugia de Jezabel. Veja só. Depois dele matar os profetas de Abal. Veja só, a Bíblia vai me dizer algo interessante. Deixa-me só introduzir essa história para você entender. Veja só, a Bíblia vai me dizer que Acabe, ele havia se casado com Jezabel. Veja só, quando ele casa com Jezabel, não foi por amor, não. Porque Jezabel era uma mulher muito sábia. Então ele vai buscar Jezabel para governar Israel junto com a sua sabedoria. Ou seja, ele queria aproveitar-se da sabedoria da Jezabel para governar Israel. Veja só, talvez esteja acontecendo isso em sua vida. Você esteja levando pessoas de fora, querendo governar você, mas o interessante é que Deus está dizendo: olha, quem precisa estar na direção da sua vida sou eu, Deus, sou eu, o grande Jeová, o grande eu sou eu quem precisa dominar você. Você não precisa colocar pessoas de fora, não. A Bíblia vai me dizer que quando eles casam, a Bíblia vai me dizer que isso, além de, veja só algo interessante que acontece depois, quando ele casa com Jezabel,
Então, quando ela começa a governar junto com Acabe, a Bíblia vai me dizer que ele me disse algo interessante para Acabe, dizendo, olha, você gosta dos levitas, mas eu não gosto. Você gosta dos profetas de Israel? Eu não gosto. Olha, eu quero matar todos os profetas de Israel. Talvez se ela desse uma carta dizendo, vão profetizar em outro lugar, teria vantagem. Mas ele disse, quero matar todos os profetas. Veja só, a Bíblia vai me dizer que quando ela começa a matar os profetas de Israel, isso mexeu com os céus, mexeu com a ira de Deus. Então Deus levantou Elias. Veja só, Elias quando se levanta, a Bíblia vai me dizer algo interessante. Elias saiu e começou a profetizar. Quando ele começa a profetizar, chegou num período, então Elias, ele fez um voto para Deus, ou seja, ele fez como se fosse uma competição, dizendo, olha, vamos clamar a Deus. Se vocês clamarem a Deus e fogo cair do céu, então o vosso Deus é que é Deus. Mas se eu clamar a Deus e fogo cair do céu, então Deus é meu Deus, é Deus que tem de se adorar. Então eles começaram, a Bíblia vai me dizer que os profetas de Jezabel, eles começaram a clamar de manhã até quase meio-dia. E veja que Elias estava zombando deles, dizendo, olha só vocês, talvez vosso Deus esteja a dormir, clame mais forte. Talvez vosso Deus, ele tenha ido viajar, então clame mais forte, clame mais forte. A Bíblia vai me dizer que quando chegou meio-dia, Elias disse para eles, olha, saem daí, agora chegou minha vez, saem daí. A Bíblia vai me dizer que quando ele consertou o altar, a Bíblia vai me dizer que ele clamou e fogo caiu do céu. Então ele quando caiu fogo do céu, a Bíblia vai me dizer algo interessante, ele matou todos os profetas de Jezabel. E isso chegou aos ouvidos de Jezabel, que os seus profetas já haviam sido mortos. Então, a partir daquele exato momento, a Bíblia vai me dizer que Jezabel começou a perseguir Elias. Então, ele começa a dizer, olha, se Elias, a partir de hoje, ou seja, quando eu não vou descansar sem primeiro matar Elias. Elias, quando percebeu que ele estava sendo perseguido, ele fugiu. Ele fugiu. Ele, quando foge, ele vai para a caverna. A Bíblia diz, quando chega na caverna, algo interessante, há 3 fenômenos que acontecem lá na caverna. Veja só, ele chegou lá na caverna e ele escondeu-se. Estava escondendo de Jezabel, mas quando ele começa a se esconder, a Bíblia vai me dizer algo interessante. Apareceu naquele exato momento, a Bíblia vai me dizer que a terra tremeu. Veja só, a terra quando treme, ele pensou que fosse Deus que desceu dos céus, então estava a caminhar ao encontro de Elias. Elias sai da caverna, repara, viu que não é Deus. Veja só, a Bíblia vai me dizer que outro fenômeno acontece. A Bíblia vai me dizer que vento forte estava a soprar. Por que vento forte estava a soprar? Porque quando o vento começou a soprar, ele pensou que fosse Deus. Por que pensou que fosse Deus? Porque quando o vento soprou no Mar Vermelho, era Deus falando, olha, Faraó, coloca um ponto final na sua vida. Olha, eu quero dizer para você nesse exato momento, quando você clamar a Deus, quando você exaltar a Deus, quando você clamar a Deus, quando você se levantar e clamar a Deus, Deus vai colocar um ponto final nos teus inimigos. Clame. Quando o vento soprou, ele pensou que fosse Deus. Quando o vento soprou no monte Sinai, era Deus falando com Moisés. Então a Bíblia vai me dizer que ele pensou que fosse Deus. Ele saiu para fora e viu que não era Deus. Ele viu que não era Deus. E outro fenômeno aconteceu. Ele pensou que fosse Deus. Ele saiu para fora e diz, também não é Deus. Ele entrou lá dentro e começou a dizer, eu não posso voltar para lá, porque lá, quando eu voltar, Jezabel está me procurar matar, está procurando acabar com a minha vida. Eu não posso fugir, não posso voltar para lá. Também não posso caminhar para o outro lado. Então eu pensei que esses 3 fenômenos fossem Deus, ou seja, fosse Deus vindo ao meu encontro. Mas eu estou percebendo agora que não era Deus. E agora eu penso que Jeová me abandonou. Eu penso agora que Deus está no silêncio. Eu penso que ele se abandonou. Olha, eu quero dizer uma coisa para si. Deus não abandonou você. Tudo que Deus quer é que você abra o seu coração e clame. Tudo que Deus quer é que você se humilhe perante a sua presença. Talvez você esteja longe de Deus. Tudo que Deus está dizendo nessa noite, nessa tarde, é dizendo, clama, que eu ouço o teu clamor. Clama. A Bíblia vai me dizer que quando veio um vento suave, um vento que não fazia barulho, então aí era Deus. Veja só, aí era Deus naquele vento. A Bíblia vai dizer que quando ele viu, quando aquele vento soprou, estava lá Deus dentro daquele vento, dizendo, Elias,
Elias, sai da caverna, Elias. Sai. A Bíblia vai me dizer que quando ele percebeu que era Deus, ele disse, eu não sou melhor que os meus pais. Veja só, ele estava se humilhando. Eu não sou melhor que os meus pais. Mataram todos os profetas e só eu fiquei vivo. Só que Deus vai me dizer, olha, Elias, sai da caverna, sai. Sai da caverna. Olha, quero dizer uma coisa. Caverna não é o seu lugar. Seu lugar não é no esconderijo, não. Seu lugar é lá no púlpito. Seu lugar não é no lugar de isolamento. Porque a Bíblia vai me dizer em Provérbio que aquele que anda isolado procura a sua própria destruição. Então, no seu lugar não é no esconderijo. Não é. Não é. No esconderijo do Altíssimo, sim, é. Mas não é no esconderijo do isolamento. Como Elias, não é, não. Não é, não. A Bíblia vai me dizer que aquele que é luz não se esconde. A Bíblia vai me dizer, não se acende uma candeia e colocar-se debaixo da cama, mas se acende uma candeia e coloca-se na mesa, no alpendre, para que ilumine toda a casa. Assim é a sua vida, assim é você. Saia, saia, saia e clame a Deus. Saia, saia e grite por Deus. Saia, saia, saia. Clame, clame, clame a Deus. Clame, clame. Deus não abandonou você. Não. Deus ainda precisa de você. Deus precisa. Deus ainda quer você. Então volte. Então volte. Então volte para Deus. Volte. Volte porque Deus está precisando de si. Volte. Volte. Olha, pastor Finés, eu me perdi há muito tempo. Eu estou vendo que já não tem mais chance para mim. É isso que aconteceu com Pedro. Pedro, mesma coisa, depois de negar Jesus, depois que ele descobriu que Jesus ressuscitou, ele pensou que não havia oportunidade. Olha só, olha só, olha só. Quando ele negou Jesus 3 vezes e crucificaram Jesus, ele pensou que já não há possibilidade de eu pedir perdão para o meu mestre. E eu lhe neguei 3 vezes. E agora estou vendo que ele morreu, não tive chance de pedir perdão para ele. Ele pensou que a chance já havia acabado. Mas a Bíblia vai me dizer algo interessante. Deus providenciou um momento para que conversasse com ele e renovou aquela comunhão. Então é o mesmo Deus. Ele quer renovar, ele quer trazer você para fora. Ele quer renovar você. Ele preparou esse momento para que você conecte-se, concentre-se juntamente com ele. Porque nesse exato momento, Deus, ele quer renovar você. Porque nesse exato momento, Deus quer falar com sua vida. Então, estou a dizer para você, clame, 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 clame a Deus, clame, clame. Olha, pastor Finés, eu estou passando por um problema terrível, que nem forças para proclamar eu não tenho. Eu compreendo você, mas a Bíblia vai me dizer, clama, clama, clama. A Bíblia vai me dizer no mesmo versículo que nós lemos, na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu a minha oração. Diante do seu trono, a minha oração subiu até ele. Então clame. Olha, pastor Finés, eu estou passando por um problema terrível, terrível. Eu não consigo resolver isso, não consigo fazer aquilo. Jesus está dizendo para você, clame, eu vou trazer solução. Clame, clame. Olha, pastor Finés, eu já estou endividado demais, eu já estou perdendo esperança. As pessoas talvez querem fazer aquilo que fizeram como aquela viúva, querem tomar os seus filhos como penhor. Quando você vir pagar a dívida, então aí vão te dar. Olha só o que eu estou dizendo para você, olha só, Deus está dizendo para você, clame, 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 clame. Olha, pastor Finés, estou passando por um problema muito terrível, sabe? A minha enfermidade, ou seja, meus familiares estão enfermos todos os meses. Nosso dinheiro, quando a gente recebe, a gente acaba com medicamento. Jesus está dizendo para você, clame, clame. Olha, pastor Finés, nesse exato momento, você não sabe o que está se passando na minha casa. Na minha casa, você não consegue não consegue entender o problema que nós temos na minha casa. Não há entendimento em nossa casa. Jesus está dizendo para você, clame, 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 porque é um poder tremendo no clamor. Clame, 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 clame. Jesus está dizendo para você, clame, Adonai, rostui, caiamassui. Jesus está dizendo para você, clama, 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 porque todos que clamaram, eu atendi a sua súplica, eu atendi. Jeremias, capítulo 33, vai me dizer algo interessante. Clama a mim que te responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então o problema que está na sua vida, talvez seja
seja obra de feitiçaria, você talvez agora você esteja falando, olha, eu não sei como isso aconteceu. Quando você clamar, Deus vai te dar resposta. Clame, 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 clame a Deus, clame pela presença do grande Jeová, clame, peça a sua presença para a sua vida, clame. Veja só, deixa-me terminar com esse exemplo, um exemplo tremendo. A Bíblia vai me dizer algo interessante. Vai me dizer a Bíblia que havia uma mulher. Aleluia. A Bíblia vai me dizer que havia uma mulher. E esta mulher, o seu marido, ele andava com o profeta Eliseu. Veja, parece que aquela mulher, o seu marido, o seu marido era discípulo de Eliseu. E quando nós lemos a Bíblia, vamos entender que ela foi falar, veja só, ela foi clamar, veja só, ela foi falar com o homem de Deus. Quando ela foi falar com o homem de Deus perguntou para ela. Ele disse, olha, Senhor, tu sabes que o meu marido era um fiel servo, você é testemunha disso. E veja só que os credores, eles querem vir levar os meus filhos como penhor, querem vir penhorar, porque naquela época era assim, se você não tivesse possibilidade de pagar a dívida, então vinham os credores, aquelas pessoas pelas quais você estava a dever, e levavam, agora levam seus bens, mas naquela época levavam seus filhos. Então levavam seus filhos e colocavam eles a trabalhar, até se cumprir a dívida e depois largavam. E ela não queria que seus filhos passassem por isso. Então ela foi clamar por homem de Deus. E o homem de Deus perguntou para ela, o que você tem em casa? Veja só, o que você tem em casa? Então ela diz, a sua serva em casa não tem nada, senão somente uma botija de azeite. Azeite representa unção. Azeite representa unção. Aleluia. Ela diz, não tem somente azeite. E a Bíblia vai me dizer algo interessante. Vai me dizer que esta mulher, quando disse não tem somente azeite, Eliseu olhou para ela e disse, olha, ainda bem que tem azeite. Empresta botijas e vai na sua casa, tranque-se dentro, você junto com seus filhos. Olha, procure azeite suficiente, ou seja, procura botijas suficientes. Então a Bíblia vai me dizer que aquela mulher procurou botijas suficientes. E quando trouxe ao homem de Deus, a Bíblia vai me dizer algo interessante. Vai me dizer que quando ela deu, quando ela entrou na sua casa, a Bíblia vai me dizer que ela começou, ou seja, o azeite começou a transbordar, o azeite começou a fluir, começou a encher aqueles galões. De maneira que aquele azeite só parou quando os seus filhos disseram, já não temos mais botija. Veja só, já não temos mais botija. Eu quero que você entenda algo interessante. Na sua casa, o que você tem? Na sua vida, o que você tem? Talvez você esteja muito longe de Deus e você pensa, olha, já não tenho mais nada de Deus. Olha, quero dizer uma coisa. Você tem alguma coisa de Deus? Sim. Você ainda tem alguma coisa de Deus. Você tem. Por mais que seja pequeno, é isso que Deus quer usar. Então Deus está falando para você nesse exato momento. O que tens em casa? O que tens? O que tens? Clama que eu vou acrescentar. Clama. O seu problema não é muito grande, não. Não mede a capacidade de Deus. Pensar que Deus não vai conseguir resolver teu problema porque teu problema é maior. Não pense isso, não. Quero te falar uma coisa. O Deus que você serve é maior do que seu problema. Então clame a Deus. Clame que Ele trará solução para a sua vida. Aleluia. Eu quero orar nesse exato momento em favor da sua vida. Aleluia. Para que Deus renove você.